Bom, galera, bora começar. Para quem não sabe, meu nome é Douglas Vieira, eu sou professor para concurso, sou professor de penal, processo penal, leis extravagantes na parte de penal, sou advogado criminalista, membro da comissão de penal e processo penal da OAB também, sou pós-graduado em Ciências Criminais e Segurança Pública pela UERJ. Deixei meu Instagram aqui para vocês, caso vocês queiram tirar alguma dúvida. Eu geralmente posto algumas questões lá para a gente estar debatendo. É muito interessante também que às vezes a gente está lá no Instagram, stalkeando alguém, passa lá pelo Instagram do professor, tira alguma dúvida. Usa esse tempo ali no Instagram, eu sei que às vezes toma muito tempo, mas como a gente está estudando para concurso, a gente não pode perder tempo. E o ideal é que utilizemos esse tempo da melhor forma possível. Meu Instagram, para vocês que talvez não consigam ler, é Douglas Vieira _ADV Criminalista. Podem estar me adicionando lá, eu viro e mexe, posto questões e é bom para nós estarmos debatendo aí. Tudo bem? Vamos dar início à matéria? Trouxemos hoje aqui a matéria de provas, muito recorrente nos concursos. Se fala muito em provas, é uma matéria muito extensa. Fizemos um apanhado do que mais cai para vocês, para que fique uma matéria uma aula mais direcionada para o concurso e de forma que também não fique uma coisa muito solta. Vamos falar de muitos exemplos, vocês vão ver que aqui a gente trabalha com muito exemplo também. Tudo bem? E o que é prova, né? Prova é tudo aquilo que vai ser colhido tanto durante no sede de inquérito, quanto na sede processual, ali sobre o meio do contraditório, da ampla defesa, em sede de uma audiência de instrução e julgamento. Pode ser uma prova documental, prova testemunhal. Lá na frente nós vamos ver cada tipo de prova desses que podem estar sendo recolhidos durante essa instrução. Beleza? Primeira coisa que nós temos que distinguir são as provas dos meios de obtenção de prova. Prova é tudo aquilo que o juiz ele deve avaliar. O juiz, na hora de dar uma sentença, ele deve avaliar uma prova. E a sentença penal condenatória, ela deve ser embasada nas provas obtidas durante uma audiência de instrução e julgamento. A gente vai ver aqui no artigo 155, já vou passar para ele, vou ler a literalidade do artigo. O artigo 155, espero que vocês estejam com o Vademecum aberto aí. Quem não tiver, abre o site do Planalto e leiam comigo, que é muito importante. Quem tiver com material, pode estar lendo no material também, que eu colei ele para vocês aí, a literalidade do artigo 155 do Código de Processo Penal. E o que fala o artigo 155? O juiz formará a sua convicção pela livre apreciação de prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar. Quem tiver com Vademecum, com o código aí, pode dar uma riscada assim na barrinha aí do judicial antes do não, para poder separar aí. Não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Aqui ele já fala o seguinte, o que se tem muito em sede de inquérito é o depoimento, às vezes, de uma testemunha, da própria vítima ou até do próprio autor do fato, que lá na frente, em sede processual, ele vai ser considerado um réu. E nesses depoimentos colhidos em sede de delegacia, eles não são colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Então, esse manancial probatório que vai ser encarregado para um processo, o juiz, quando ele for dar uma sentença penal, sobretudo condenatória, ele não pode dar essa sentença tão somente com base no que foi colhido em sede de inquérito. Vou dar mais uma lida aqui nesse artigo para fixar. Então aqui, o juiz formará sua convicção pela apreciação de prova, produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Essas provas cautelares são aquelas provas que podem perecer. Uma vítima que está gravemente ferida, então ele pode colher essa prova antes da instrução criminal. Então, o delegado, entender por bem, está pedindo para que essa vítima que possa vir a perecer, possa vir a falecer, ele pode
colher essa prova e fazer um contraditório posterior, um contraditório diferido. Esse contraditório vai ser feito em sede de juízo, sob pena dessa prova perecer. Esse instituto, que nós chamamos de o juiz dele não poder estar dando uma sentença penal condenatória antes dele ouvir ou a testemunha, o autor do fato, para que ele tenha contato com as partes do processo, chama-se livre convencimento motivado do julgador. Vocês vão ouvir muito falar isso em prova, já devem ter ouvido falar disso estudando processo penal, principalmente nessa parte de prova. O livre convencimento motivado do julgador nada mais é do que essa possibilidade do juiz dar a sua sentença, ele condenar alguém com base nas provas colhidas em contato com as partes. O juiz não pode dar uma sentença sem ter esse contato com as partes, sem estar ouvindo a tese de cada pessoa ali sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. E das provas ilícitas e provas ilegítimas. Isso é muito importante, cai muito em concurso também essa questão da diferenciação entre uma prova ilícita e prova ilegítima. Provas ilícitas nada mais são do que as provas obtidas por meio de violação de um direito material. Provas ilícitas. Já podem botar o tópico aí de vocês, se vocês estiverem fazendo o caderno, eu espero que estejam, em que pese eu ter mandado um caderno para vocês aí, um material de apoio, é bom que vocês estejam anotando para que vocês tenham um caderno de vocês, para que futuramente, acabando a aula, ou amanhã, quando vocês estiverem lendo esse caderno, vai ser um resumo de tudo que nós falamos na aula, para que vocês façam questões para esse conteúdo sedimentar na cabeça de vocês. Tudo bem? Então, o tópico é das provas ilícitas versus as provas ilegítimas. Provas ilícitas são provas obtidas por meio de violação de direito material. Beleza? Gente, minha letra é horrível, mas eu tô falando com vocês, eu espero que, conforme eu for falando, vocês possam estar até decifrando o que está escrito aqui. Provas ilícitas, repetindo, são provas obtidas sob o meio de violação de um direito material. Se você está violando a Constituição, se você está violando o Código Penal, ao obter uma prova, você está obtendo uma prova que viola um direito material. Por exemplo, você está violando a intimidade de alguém para obter uma escuta telefônica. Você está violando um direito à intimidade dessa pessoa. Ao violar o direito à intimidade de uma pessoa, essa prova vai ser considerada ilícita. E a autoridade que violar esse direito à intimidade da pessoa, essa autoridade pode até responder criminalmente por abuso de autoridade, enfim, algum artigo do Código Penal pode estar prevendo esse crime que essa autoridade esteja cometendo. E essa violação, o que vai acontecer com essa prova ilícita? A prova ilícita, ela deve ser automaticamente desentranhada dos autos. O que é desentranhado? Desentranhado vem de entranhar, de dentro, né? Nada mais, é uma palavra bonita para dizer que ela deve ser retirada dos autos. Prova ilícita. E a prova ilegítima? Provas ilegítimas, ela fere o meio pelo qual essa prova vai ser obtida. Ela fere uma norma de direito processual. Essa não é uma norma de direito material mais. Agora nós estamos falando da prova ilegítima, e a prova ilegítima nada mais é do que aquela prova que é obtida sob a violação de um direito processual. Por exemplo, uma testemunha, quando ela for ouvida, deve ser feito a ela o compromisso de dizer a verdade. Se essa testemunha não foi advertida da possibilidade dela de dizer a verdade, tão somente a verdade, essa prova pode ser considerada ilegítima do ponto de vista processual. E para que essa prova seja desentranhada dos autos, a parte que foi, vamos dizer, lesada por conta dessa prova obtida de forma ilegítima, ela tem que comprovar o prejuízo obtido por conta daquela prova ilegítima. Se essa parte não comprovar o prejuízo obtido naquela prova, o prejuízo oriundo daquela prova obtida de forma ilegítima,
nada acontece. Agora, se ela comprovar, sim, essa prova vai ser desentranhada dos autos porque causou sérios prejuízos a essa pessoa. Então, aqui na prova ilegítima, anotem aí no caderno de vocês, são aquelas que infringem norma de direito processual. Vamos dar um exemplo para vocês poderem tá sedimentando isso? Depoimento de testemunha. Depoimento de testemunha sem ser compromissada, tá? Anotem aí no caderno de vocês. Sei que vocês estão com o caderno aberto, não estão aqui só me olhando, estão com o Wordzinho aberto aí no computador, com certeza. Então botem aí do lado de prova ilegítima, bota dizendo que ela é uma prova obtida por meio de violação de um direito processual. Exemplo, é o depoimento de testemunha sem ser compromissada, tá? Eu fiz um organograma aqui para vocês que eu espero que vocês entendam. Ilegais, provas ilegais. É um gênero e você pode obter essas provas violando um direito material ou um direito processual. Violando um direito material, essa prova vai ser automaticamente desentranhada. Desentranhada do processo. E de nada ela vai servir. Ela não vai servir para condenar aquela pessoa. Se você só tiver uma prova de que aquela pessoa estava numa escuta telefônica, que essa pessoa estava cometendo um crime de tráfico, e a única prova que você tem é uma escuta telefônica feita de meio ilícito, sem a autorização judicial para que aquela escuta telefônica seja feita. O que vai acontecer com aquela prova? Vai ser desentranhada dos autos e muito provavelmente esse cara vai ser absolvido, porque não tem nenhuma outra prova que comprove o envolvimento dele com o tráfico ou com aquela conduta típica que vier estar sendo investigada ou julgada no caso, beleza? E a prova que viola um direito processual, ela pode sim ser desentranhada, porém, deve-se comprovar o prejuízo. Prejuízo deve ser comprovado. A pessoa que se sentir lesada por conta daquela prova, geralmente é o autor do fato, ou réu. Então ele tem que comprovar o prejuízo dele para que essa prova venha efetivamente ser considerada nula e ser desentranhada dos autos. Trouxe algumas questões aqui para nós debatermos. Vamos aqui para a primeira. Acho que está no material de vocês aí. Primeira questão. Consideram-se ilícitas, inadmissíveis no processo penal, as provas que importem em violação de normas de direito material, aí aqui Constituição ou leis, mas não de normas de direito processual. E aí, o que vocês acham? Certo, errada, certo, errada? Vou ler mais uma vez. Consideram-se ilícitas, inadmissíveis no processo penal. Estão falando de provas ilícitas. Ilícitas, aqui de acordo com o quadro, ilícitas, direito material. Consideram-se ilícitas, inadmissível no processo penal as provas que importem em violação de normas de direito material, Constituição ou leis, mas não de norma de direito processual. Certíssima. Elas são ilícitas. As provas que são obtidas por meio ilícito, elas ferem o Código de Processo Penal, são consideradas ilícitas porque elas violam o direito material da pessoa, violam a Constituição. Perfeito essa questão? Artigo 157, parágrafo 1º do CPP. O que ele fala? São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre as outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente de provas. Isso daqui independente das primeiras. Isso daqui é muito importante. O que ele está falando? Ele fala daquela fruto da árvore envenenada, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. O fruto da árvore envenenada nada mais é do que uma prova que ela é obtida por meio ilícito. Se aquela prova foi obtida por um meio ilícito, todas aquelas outras provas que são decorrentes dessa
também serão consideradas ilícitas. E por consequência, não somente essa prova que foi considerada ilícita, mas também todas essas outras provas que derivarem dessa prova ilícita será considerada ilícita também, salvo se pudesse comprovar que essa prova seria obtida de outra forma. Vamos dar um exemplo aqui. Essa teoria ela veio dos Estados Unidos e no Texas aconteceu que um cara matou uma pessoa, esse cara estava sendo investigado, encontraram ele e torturaram ele para que ele confessasse um crime. Ele foi a júri, foi condenado, enfim. Só que a defesa alegou que a prova foi obtida por meio de tortura, foi obtida por um meio ilícito. Só que o que estava acontecendo, essa pessoa que morreu estava enterrada e estava havendo uma busca bem no local onde essa pessoa estava enterrada. O que o Ministério Público falou? Excelência, em que pese essa prova ter sido obtida por meio de tortura, ter sido uma prova obtida por um meio ilícito, nós encontraríamos essa prova de uma forma ou de outra. Isso se chama fonte independente de obtenção de prova. Então, assim, o juiz, essa tese colou, o juiz aceitou e falou, realmente, estava tendo uma investigação nesse local, mais hora ou menos hora, esse corpo seria encontrado e é próximo da casa do réu e ele muito provavelmente seria condenado. Colou essa tese e o artigo 157 do CPP trouxe esse entendimento de que, em que pese a prova obtida por meio ilícito seja desentranhada, se futuramente for comprovado que essas outras provas poderão ser ou poderiam ser encontradas por outros meios, essa prova poderá ser considerada válida. Depois de explicado isso, eu vou ler mais uma vez o artigo aqui, eu espero que esteja bem claro aí para vocês. Vamos ler mais uma vez o artigo? 157, parágrafo 1º do CPP. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. Tudo bem. Salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por meio de fonte independente das primeiras. Então, se você pudesse encontrar essa prova por um outro meio, que não seja por meio da tortura, e se você conseguir comprovar isso nos autos, essa prova poderá ser considerada válida sim, porque mais hora ou menos hora você conseguiria obter aquela prova, não por meio ilícito, mas por um meio idôneo, uma pesquisa, uma declaração testemunhal, seja lá como for, desde que não seja pela tortura. Tudo bem? Uma questão aqui que fala muito bem disso. Conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada, foi isso que nós acabamos de falar, adotada pelo CPP, a prova ilícita produzida no processo criminal tem o condão de contaminar todas as provas dela decorrentes. Tudo bem, até aí tá indo. Devendo, entretanto, ficar evidenciado o nexo de causalidade entre elas. Pode ver que é a literalidade do artigo, né? Considerando-se válidas. Ademais, as provas derivadas que possam ser obtidas por fonte independentemente de provas. É a literalidade do artigo isso daqui. Vocês conseguem compreender? Se vocês estiverem lendo a questão, acho que fica mais fácil. Vou ler mais uma vez aqui. A questão fala o seguinte: conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada, adotada pelo Código de Processo Penal, a prova ilícita produzida no processo criminal tem um condão de contaminar todas as provas delas decorrentes, devendo, entretanto, ficar evidenciado o nexo de causalidade entre elas, considerando-se válidas. Ademais, as provas derivadas que possam ser obtidas por fonte independente de prova ilícita. Certíssima a questão. Outra aqui. Isso é CESP, é certo ou errado? A gente trouxe aqui só para vocês verem como isso cai em prova, tá? Provas obtidas por meio ilícito podem excepcionalmente ser admitidas se beneficiarem o réu. Isso daqui eu trouxe para vocês verem como nada é permanente no direito. Ainda que a prova seja obtida por meio ilícito, isso pode ser uma casca de banana no seu concurso. Você vai lá ver, eu lembro do professor Douglas falando, prova obtida por meio ilícito, ela deve ser desentranhada dos autos. Só que não todas. Se for uma prova que sirva para inocentar o réu,
essa prova ela pode sim ser considerada, porque não é justo uma pessoa responder por um processo criminal e responder por um crime que ele não cometeu. E o único meio que ele pode provar isso é interceptando a carta de alguém, é interceptando uma ligação telefônica. Se essa for a única forma desse réu de obter uma prova que comprove que ele não está no meio, que não está envolvido numa investigação criminal e que ele não deve responder por aquele crime, essa prova obtida por meio ilícito, ela pode sim ser considerada para inocentar o réu. E a questão traz exatamente isso. Provas obtidas por meio ilícito podem excepcionalmente ser admitidas se beneficiarem o réu. Então a prova deve ser desentranhada dos autos se for uma prova ilícita que venha a condenar o réu. Agora, se for uma prova utilizada para inocentá-lo e for uma prova obtida por meio ilícito, essa prova pode sim ser utilizada em favor do réu. Perfeito essa questão, gente? Vocês estão comigo? Estão conseguindo entender? Vamos só para mais uma questão aqui, antes de a gente pular para o próximo tópico. Pedro, sem autorização judicial, interceptou a ligação telefônica entre Marcelo e Ricardo. O conteúdo da conversa interceptada constitui prova de que Pedro é inocente do delito de latrocínio, do qual está sendo processada. Nessa situação, embora a prova produzida seja manifestamente ilícita, em um juízo de proporcionalidade, destinando-se esta a absolver o réu, deve ser ela admitida, haja vista que o erro judiciário deve ser a todo custo evitado. E foi exatamente esse entendimento da questão, certíssima questão, podem marcar no material de vocês, essa eu não marquei, mas tá certíssima a questão, e é exatamente esse entendimento. As provas obtidas por meio de ilícito para inocentar o réu, elas servem exatamente para isso, para se evitar o erro do judiciário, uma arbitrariedade a ser praticada pelo judiciário. Não é justo uma pessoa inocente pagar por um erro judiciário e custe o que custar, essa prova deve ser trazida aos autos para que essa pessoa possa vir a ser inocentada. Perfeito, galera? Estão comigo? E dos peritos, vamos falar dos peritos. Existem dois tipos de peritos, né? Perito oficial e perito não oficial ou juramentado. O perito oficial é aquele perito que ele presta, ele integra o quadro do funcionalismo por meio de provas ou título. Vocês fizerem prova para perito, então assim, é um cara que ele às vezes é nomeado pelo juiz. Então assim, esse perito judicial é aquele cara que presta um concurso ou algo do tipo para que ele possa ser considerado perito. Está lá na Lei 12.030 de 2009, no artigo 2º. Confere ao perito judicial autonomia, evitando ingerência externa. E o perito não oficial ou juramentado é uma pessoa comum do povo. Que pessoa comum do povo? Pessoa comum do povo. Ele é convocado pela autoridade. Ele é compromissado a desempenhar seu papel. Desempenhar seu papel, justificando o rótulo de perito não oficial. O perito oficial e o não oficial, eles podem incorrer no crime de falsa perícia, como previsto no 342 do CPP. Isso está no material de vocês, eu não vou anotar aqui, porque também senão nós vamos perder muito tempo. Como funciona a nomeação do perito nas ações penais privadas?
Como é que funciona essa nomeação dos peritos nas ações penais que são privadas? Nós sabemos que as ações penais privadas são aquelas ações em que quem vai ter ingerência sobre a marcha processual é a própria vítima. E nesse caso, a própria vítima ela pode nomear um perito de sua confiança. É uma pessoa, nesse caso, elas podem acordar entre elas que ele seja nomeado um perito de confiança deles. Artigo 177 do CPP. E o que fala esse artigo? Artigo 177. Aqui já no artigo 177, nós estamos falando no exame por precatório, a nomeação dos peritos facear no juízo deprecado, havendo, porém, no caso da ação privada, de acordo entre as partes, essa nomeação poderá ser feita pelo juízo deprecante. Isso aqui quer dizer também, isso aqui dá a possibilidade das partes nas ações penais privadas de nomearem peritos de sua confiança e fala o seguinte também, que no exame por precatório, a nomeação do perito far-se-á no juízo deprecado, havendo, porém, no caso de ação privada, de acordo das partes, essa nomeação poderá ser feita pelo juízo deprecante. Juiz deprecante é o que vai enviar a carta precatória, juiz remetente, tudo bem? Qual o nível escolar? Nível escolar do perito. Nível escolar do perito. Superior, ele deve ter o superior completo. Uma coisa muito importante, as bancas adoram essa questão de numeração de peritos. Quantos peritos podem ser nomeados para poder estar fazendo uma perícia ou numa droga? Na lei de drogas ele traz a previsão legal dos peritos que devem fazer aquela perícia naquela droga, nas armas, no caso do Estatuto do Desarmamento. Quantos peritos devem? Um perito, vou botar aqui, quantidade de peritos. Qual é a quantidade de peritos para cada ato que eles vão estar realizando perante o judiciário? O perito oficial, um único. Um perito oficial vale por 2. Leva isso para a prova de vocês. Um perito oficial, ele vale por 2. Acho que com essa informação, muitas questões aí vocês podem gabaritar no concurso de vocês. E o perito não oficial necessita-se de 2 peritos. Um perito não oficial vale por 2. Uma observação que eu botei para vocês do artigo 50 da Lei de Drogas, que é a Lei 11.340, e isso eles gostam muito de cobrar em prova, que ele fala o seguinte: o laudo de constatação na Lei de Drogas será subscrito por um só perito, tá bom? Oficial ou não. Esse perito que for fazer esse laudo de constatação de droga lá da Lei de Drogas, da Lei 11.340, é 11.343, gente, perdão. Da Lei 11.343, ele pode ser um perito oficial ou não, tudo bem? Na impossibilidade do perito oficial, será feito por pessoa idônea. O próprio artigo 50 da Lei 11.343 traz essa previsão legal. Somente um perito, e na falta do perito oficial, qualquer pessoa idônea ali, lógico, com uma capacidade ali para poder estar realizando esse laudo, pode fazer. Eu não sei se vocês já viram um laudo de constatação de droga, mas a Polícia do Estado do Rio de Janeiro, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, eles botam lá quantidade, como é que estava aquela quantidade, acondicionamento da droga, no final ele diz a substância que foi encontrada ali. E esse não é um laudo definitivo, é um laudo prévio.
Por que não é um laudo definitivo? Porque não tem tempo hábil para se fazer uma perícia definitiva naquela droga. Então, e esse laudo de constatação é feito de forma muito rápida. Você tem um flagrante de droga, tira uma quantidade significativa para que possa estar fazendo esse laudo por um perito. Esse perito faz um laudo prévio dessa droga, remete esse laudo prévio para a delegacia, para que, se ele for preso em flagrante, para que possa estar fazendo aquela audiência de custódia com o laudo prévio. E o laudo definitivo ele vai ser feito posteriormente. Aí sim esse laudo vai ser acostado aos autos. Vai ser acostado um laudo definitivo de constatação de droga, esse laudo definitivo que vai ser acostado aos autos. Muita atenção aqui, gente. Atenção. Atenção, hein? Esse laudo posteriormente, ele vai ser substituído por um laudo definitivo, já falamos, né? E esse laudo definitivo deve seguir o rito narrado anteriormente. Se for um perito oficial, um único perito. E se for um perito não oficial, deve-se ter 2 peritos para estar lavrando para estar realizando esse laudo de constatação da droga ali, para dizer se aquela droga é ilícita ou não. Que às vezes são encontrados comprimidos com a pessoa. E não se sabe se aquele comprimido encontrado com a pessoa é um comprimido de êxtase, de que substância existe naquele comprimido. Então, por isso que necessita-se também de um laudo. Já aconteceu comigo, de um cliente ter sido preso. Ele foi preso com algumas quantidades de comprimido numa estação aí de ônibus e foi para audiência de custódia. Um dos argumentos que nós utilizamos na defesa dele foi que não havia ainda um laudo definitivo de constatação de droga. Fizemos esse argumento em sede de audiência de custódia. Ele era menor de 21, ele saiu, respondeu esse processo em liberdade, mas nós alegamos também em sede de audiência de custódia que não havia ainda um laudo. Nesse caso, nós alegamos a ilegalidade da prisão, inclusive porque não havia nenhum laudo prévio. Então, como é que saberia se aquele... Eles disseram que de acordo com o acondicionamento da droga, que poderia ser considerado êxtase, mas assim, não existia nada nem prévio para comprovar, para trazer a materialidade de um delito de tráfico. Não tinha essa materialidade. A autoria podia ser até ter, que ele estava com a droga na mão e tal, mas cadê a materialidade? A gente não pode estar punindo alguém com base tão somente em autoria. Tem que ter autoria e materialidade para que uma pessoa possa estar respondendo um processo criminal. Futuramente, o laudo de constatação da droga saiu, mas ele estava em liberdade, então seguiu a marcha processual comum. Mas assim, um dos argumentos que nós trouxemos foi pedido de relaxamento de prisão por ausência da constatação daquele material que foi encontrado com ele. Beleza? O enunciado súmula 361, ele traz o seguinte entendimento, ele merece alguns reparos, porque ele fala que... O enunciado do 361 do STF fala o seguinte: no processo penal é nulo. Vou anotar aqui para vocês. Enunciado 361 do STF. O que fala esse enunciado? No processo penal é nulo o exame realizado por um só perito, considerando-se impedido o que estiver funcionando anteriormente na diligência de apreensão. Só que aqui não haverá nulidade, ela somente vai ocorrer nos casos em que houver um único perito e este não for o perito oficial. Esse é o único caso que essa nulidade pode acontecer. Se houver um único perito e esse perito não for oficial. Porque se for um perito oficial, esse laudo de constatação deve ser considerado sim. Isso é um enunciado do STF. E vocês, quando estiverem lá na polícia e forem peritos, esbarrarem com isso daqui, já sabem. Se for um perito oficial, pode sim ser feito esse laudo de constatação.